Agora a gente tem um case bastante interessante aí de como usar essa tecnologia também para gerar uma venda, geralmente num segmento que tem um problema de mix, um mix bastante diverso, um mix bastante amplo, né? O segmento que nós estávamos falando antes, que vem evoluindo muito nos últimos anos, e a gente vê, por incrível que pareça, apesar de ser um dos segmentos mais antigos da humanidade, né? Então, comida todo mundo compra, né? Não, e todo mundo compra foi os primeiros itens que foram, né, trocados, vendidos lá atrás, e a gente vê esse mundo aí melhorando e crescendo muito agora. Então, Leandro, para a gente falar um pouquinho sobre... E aí eu vou ler o texto que está aqui, depois eu vou fazer um resumo aqui, Leandro. Vamos lá. Cerca de 65% do tempo dos operadores de venda, Inside Field Sales, são ocupados com atividades não relacionadas à venda, implicando que 57% dos vendedores não atinjam suas metas. Dessa forma, compartilharemos como arquitetamos uma solução com uso de inteligência artificial através da criação de um copiloto de vendas que trouxe eficiência em atividades-chave de cotação, recomendação e tráfego ao marketplace do Zeca. Se eu pudesse resumir isso aqui, e aí com uma licença poética aqui, eu diria que a gente vai mostrar para vocês hoje, e essa palestra já teve no fórum e foi uma das palestras mais aclamadas lá, e aqui a gente vai ter a oportunidade de conversar com os caras que criaram isso aqui. Eu poderia dizer que a gente vai mostrar como é que eu faço um vendedor ser mais eficiente, vender mais, produzir mais e ter mais tempo para o que de fato ele está sendo contratado, para qual o core dele, que é vender para a empresa. Então, eu gostaria de chamar aqui, Leandro, por gentileza. Vamos lá, ele é formado em engenharia, com graduação em sanduíche lá na França, fundador do Agenda Aqui, que foi uma solução lá na pandemia premiada pela ONU como uma das 12 mais inovadoras no combate à Covid e selecionado para o programa ProLeader, ganhador da Escola de Empreendedorismo. E, atualmente, está rodando o Zeca aí como fundador. Por favor, Laerte de Souza Júnior. Salve de palmas, Laerte. Obrigado, Laerte. O palco é teu. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo convite, e-commerce Brasil. Uma grande honra estar aqui, fechando esse grande dia. E antes de começar, então, eu preciso confessar a vocês 2 pontos. O primeiro é que eu sou manezinho de Floripa, então, se eu falar muito ou muito rápido, por favor, sinalizem que eu vou tentar segurar um pouco a onda. E o segundo ponto é que a gente quase quebrou 2 vezes, e é por isso que a gente vai começar e é por onde a gente vai começar a contar essa história. Em 2021, então, a gente identificou que no Brasil tinha cerca de 37 milhões de toneladas de alimentos eram desperdiçadas por ano, e ao mesmo tempo tinha aí 17 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Com essa visão, a gente percebeu então que existia muito mais uma dificuldade de gestão e de logística do que de produção alimentar. E aí, lá em Santa Catarina, a gente começou então a conversar com grandes indústrias do setor, principalmente de embutidos e laticínios, para tentar entender um pouco melhor como é que a gente poderia auxiliar esse desafio e tentar resolver, conectar, potencializar o acesso a esses produtos perto do vencimento, que a gente chama de FIFO, ao pequeno negócio. Foi aí, então, que surgiu um marketplace chamado Zeca, com o objetivo de conectar os produtos perto do vencimento da indústria com o food service, o tio da lanchonete, o tio do restaurante. E nessa visão, a gente teve ali, no primeiro ano, cerca de 10 toneladas de alimentos, a gente conseguiu evitar o desperdício. O que parece ser um número interessante, é um número legal, mas quando a gente olha o desafio, que são 37 milhões, a gente estava bastante distante ainda de mexer o ponteiro. Com essa visão, a gente começou a tentar entender um pouco melhor essa jornada do cliente, principalmente o pequeno negócio, e vocês devem saber melhor do que a gente, que aquele tio da lanchonete vai desde varrer a rua, até fechar o pedido, fechar o caixa, cobrir o chapeiro, e com esse desafio, então, a gente percebeu que precisava trazer mais conveniência a esse PDV. E trazer mais conveniência ia para vários pontos, desde criar um marketplace um pouco melhor, com uma usabilidade mais interessante, talvez pelo WhatsApp, e foi um caminho que a gente optou, criando um web app, mas também atacar um dos principais problemas que o mercado tem, que é o pequeno negócio tem a dificuldade de acesso ao crédito, já que 84% dos pequenos negócios têm essa restrição financeira. E com essa visão, em 2022, então, a gente desenvolveu um modelo financeiro para tentar apoiar esse pequeno negócio, a gente criou um marketplace web app, então, focado principalmente no WhatsApp, e a gente fez aí uma concessão de mais de R$1 milhão. O que ainda em modelo ali experimental em Santa Catarina era interessante, mas a gente quase quebrou a segunda vez, porque imagina, né, uma gurizada criando um modelo de negócio para
pequenos negócios durante a pandemia, então um apetite muito alto a risco. E ainda assim a gente não mexeu tanto o ponteiro quanto a gente imaginava de trazer aquele tráfego, aquela venda muito forte dentro do marketplace. Isso nos provocou e fez com que a gente, em 2023, começasse a estudar ainda mais um pouco essa relação da cadeia, do supply chain, e percebeu que existia aí uma grande relação com os vendedores, tanto os vendedores internos como os externos. Por quê? Porque a gente acabava que tinha um time de vendas interno, um televendas, que estava absorvendo ali 60%, 70% das nossas vendas, porque ele tinha que auxiliar o pequeno negócio a fechar o pedido, a negociar, a fazer aquela tratativa, que a nossa visão, a gente estava falhando muito na comunicação com o cliente, ou até na UX e UI. E a gente foi conversar com outros players do segmento, e a gente percebeu, principalmente no B2B, que cerca de 80% das vendas passavam pelos vendedores. E com esse dado, a gente começou a entender que talvez toda a cadeia que estava gastando uma grande energia para o desenvolvimento dela, principalmente na digitalização da ponta, do PDV, talvez a grande parte que estava deixando de lado seria esse elo, que seria o vendedor, que ele está ali sobrecarregado, onde passa grande parte do volume das vendas, mas atualmente ele tem uma força de vendas num tablet e um WhatsApp para tentar resolver. E é por isso que talvez ele acabe aí com 65% do tempo dele sendo aplicado em outras atividades, como ter que dirigir, ter que fazer pós-venda, ter que negociar com o gerente, e aí acaba impactando que ele tem um time de vendas ineficiente. Cerca de 57% dos times não batem suas metas. Com essa visão, a gente tentou dar um zoom ainda dentro desse vendedor e percebeu que a vida dele é um caos. Por quê? Porque tem uma questão ali muito forte de positivação de clientes e mix de produtos, isso é um grande desafio para ele, porque se a gente coloca um CRM na mão desse vendedor, ele tem dificuldade de entender, e aqui não é uma crítica ao CRM, mas ele tem uma dificuldade de atualizar essas informações e tangibilizar isso numa ação muito fácil, muito rápida ali. Um segundo ponto que ele tem uma certa dificuldade é um extenso portfólio, ou seja, ele vai vender a curva A, não vai vender a curva B e C. Ou seja, ele fica se transformando como um tirador de pedido de curva A, porque ele não tem tempo, ele tem que visitar 30 pontos de venda, ele tem uma carteira ali de 1.000, 2.000 produtos. Do outro lado do desafio, a gente viu um lado de agilidade. Ele demora em responder à demanda do cliente. Por quê? Porque ele é impactado de diversos modais, ou seja, ele tem que atender telefone, tem que responder e-mail, tem que fazer a visita presencial, e acaba que ele tem que transferir toda essa informação para dentro de um RP, para dentro de uma força de vendas que normalmente está num tablet, que naquele tablet vai tornar um output e ele vai repassar isso para o cliente. Isso demora. Então, ele acaba criando várias filas virtuais que, à medida que ele fica sobrecarregado, ele vai atendendo e dando prioridade como ele bem desejar. E um segundo ponto é esse entendimento da demanda. Porque quando a gente concentra a informação, principalmente no WhatsApp, que eu acho que é uma das pautas aqui mais fortes hoje no dia, a gente vê que o dia desse vendedor é dessa forma. Ele recebe demanda por PDF, por áudio, por texto, e como ele não está batendo a meta dele, ele acaba se sujeitando a essa condição, porque ele não quer perder mais venda, mas isso faz com que ele fique mais lento na tratativa comercial e acaba tornando o processo ainda mais ineficiente. E aí, com essa visão, quando a gente entendeu que essa era a realidade do vendedor, a gente começou a pensar, será que seria possível manter a forma que o pequeno negócio fala com o nosso negócio, então, ou seja, a maneira que eles desejam, no principal canal, que é o WhatsApp, é o canal do brasileiro, é onde está esse cliente, mas aí trazer uma inteligência, a gente coloca aqui como GPT, a gente vai debruçar um pouco melhor sobre isso, que possa resolver, por exemplo, essa cotação e dar uma devolutiva no principal canal, que é o WhatsApp. E foi assim que a gente criou o Zeca Copiloto como uma solução interna para ajudar nossos vendedores internos. E como é que funciona, então, um pouco a arquitetura por trás? Imaginem que um cliente manda um áudio para o nosso vendedor, pelo WhatsApp. O primeiro ponto que a gente vai fazer aqui vai ser traduzir essa informação. Bom dia, meu querido, tudo bom? Estou precisando de uns produtos aqui. Pode ser uma caixa de salsicha para hot dog e também uma lata de maionese. Vê quanto está o preço, por favor. Boa. Então, a gente está usando um speak to text para traduzir essa informação em texto. Se fosse uma foto, se fosse um PDF, poderia usar um Document Processing AI para fazer essa transcrição. E a partir desse momento que a gente tem esse texto, essa informação, a gente pode passar para um prompt e para um LLM. Acho que todo mundo já sabe o que é, mas para nivelar e para garantir a informação, então o prompt é um orientador de modelos. Só que essa orientação a gente pode fazer dessa maneira que a gente está falando, como linguagem neural. E o segundo ponto é o LLM, então é um modelo que, baseado em muitos dados, ele consegue, a partir de uma provocação do prompt,
elaborar uma resposta. E essa resposta também não precisa ser em código, pode ser da maneira que a gente está falando aqui. Então, o que a gente faz no primeiro momento? A gente pega essa informação que a gente recebeu desse áudio e vai limpar e vai orientar o LLM a entender o que é produto e o que é quantidade para a gente retornar uma cotação assertiva para o cliente. Então, a gente identifica que ele está falando uma caixa de salsicha para hot dog e identifica que ele está falando uma lata de maionese. E com essas informações, a gente vai retornar com uma cotação para o cliente. Brincadeira, não é tão simples assim. Por quê? Porque vocês devem saber muito bem que entre um fornecedor existem centenas ou milhares de SKUs com dezenas de categorias e a gente tem que identificar qual é a melhor salsicha para falar com o cliente, qual é a melhor lata de maionese para identificar para o cliente, já que tanto o cliente como o vendedor, ambos sabem nesse áudio qual maionese e qual salsicha estão se referindo. Mas o LLM ele não sabe isso, a gente precisa transformar e empoderar que o LLM consiga entender essa informação de uma maneira tecnologicamente eficiente, ou seja, tem que ser rápido, e também tem que ser de forma viável financeiramente. Porque se a gente quiser rodar modelos gigantes, vai ser caro, mas vai conseguir dar um resultado. E aí, como é que a gente faz esse processo? A gente tem que dar 2 passos atrás e fazer um processo que a gente chama de setup. Nesse processo de setup, a gente vai lá dentro do catálogo de produtos, que já foi falado bastante sobre esse tema também, e lá dentro do catálogo de produtos, normalmente tem no e-commerce de vocês, e aqui não é uma parceria com a BRF, mas Salsicha Perdigão, e nesse e-commerce da Salsicha Perdigão, tem lá informações de descrição sobre o item, tem informações de foto, então a gente consegue, no primeiro momento, absorver essas informações que já estão escritas, absorver essa imagem também, ou seja, a gente vai pegar essa imagem, vai também transformar em texto, que isso dá mais características para o produto. A gente pode ir para dentro de um RP de vocês também, que é uma tabela, normalmente, que está lá o SKU, a descrição, as tags, e a gente consegue enriquecer e formatar essa informação. Como é que a gente faz isso? A gente vai iniciar um processo que a gente chama de Data Pipeline. O que é esse processo? É uma esteira de criação de base de dados, dá para se dizer isso. E o primeiro momento, então, a gente vai fazer 3 coisas. A gente vai plugar num outro prompt, num outro orientador, que ele vai fazer, o primeiro momento, vai estruturar a informação, ou seja, vai pegar todas essas informações que estão espalhadas no campo de vocês e vai formatar ela, então ali vai botar alguns tópicos, então descrição, ID, tipo de produto, entre outros. A segundo ponto, a gente vai enriquecer com mais informações, porque como LLM, ele também se conhece um pouco sobre salsicha perdigão, ele vai notar que tem outras informações que não estão nos atributos que ele poderia enriquecer. E aí eu sou daltônico, mas o que está em rosa, em branco, talvez ali, são as informações que foi a AI que enriqueceu, que não estavam ali no banco de dados de origem. A partir do momento que a gente enriquece, a gente vai para a terceira etapa, que é categorização. O que é essa categorização? Tem ali na 4ª linha, de baixo para cima, algo chamado tags. Essas tags são alguns atributos, algumas outras informações que vão nortear essa orientação, que a gente vai fazer uma busca semântica, de sentido sobre o produto. Ou seja, mais do que saber salsicha, ele vai colocar lá que é feito sem corantes artificiais, 5 quilos. São outras informações que a gente vai carregar, vai agregar nesse EKU, para nos orientar a fazer a busca correta depois lá no produto. Quando a gente faz todo esse processo, a gente pode então ir para o segundo momento, que é o processo de Embedding Model. E aqui é o X da questão. O que é o Embedding Model? Imaginem se a gente fizesse uma busca sintática, e aí o que é uma busca sintática? Por exemplo, pegar essa palavra salsicha e congelada e batesse no RP, iria voltar diversas salsichas, mas diversos itens com a palavra congelado. Isso aí poderia voltar, então, carnes, poderia voltar peixes, batatas, todo mundo que tem essa palavra congelada no nome. Isso é dar uma lista muito grande, por consequência, ineficiência tecnológica e um custo maior para fazer as requisições se a gente utilizar o OpenAI. Com essa visão, a gente tem que fazer de um outro modo. É o que a gente chama de busca semântica. Ou seja, a gente vai fazer uma busca orientada aos contextos daquela palavra, baseado nessas tags. Como é que a gente vai fazer essa busca orientada às tags? A gente pega um espaço de n dimensão contextual. Difícil. A gente pega um cubo, base, altura e largura. Imagina que esse cubo, ou melhor, é um dado, base, altura e largura, tem o número 2, o número 4, o número 1, o número 5. E esse número 2 a gente transforma para dizer que é a área de produtos de padaria. O número 4 a gente fala que são áreas de produto de mercearia. O número 1 de lanchonete. O que a gente está fazendo? A gente vai começar a lotear esse cubo com as regiões de interferência, de influência daquela categoria. Ou seja, a salsicha ela tem uma relação forte com o lanchonete,
porque ela vai estar correlacionada provavelmente com cachorro-quente, mas ela também tem uma relação forte com a padaria. Só que tende a gente achar que ela está mais relacionada, sofre mais influência à lanchonete. Então, a gente precisa ser muito preciso em colocar esse produto dentro desse cubo para mostrar, do ponto de vista visual, vamos dizer assim, que ela tem que ter mais influência quando alguém falar sobre lanchonete. E para a gente fazer isso, a gente transforma num ponto. E a partir do momento que a gente transforma num ponto, a gente poderia, o pessoal que fez engenharia vai entender, fazer geometria analítica, formatar um vetor para indicar onde está esse ponto. E vetor é uma setinha. Então, com essa setinha indicando ao ponto, a gente consegue também transformar essa setinha em um número, como fosse uma coordenada geográfica. Então, na prática, o que o Embedding Model vai fazer? Ela vai pegar o item, que está cheio de tags, vários conceitos em cima dela, vai transformar num ponto, e a partir do ponto ela vai fazer uma indicação de aonde que está nesse cubo. E é isso que a gente faz. Então, a gente pega ali com outro modelo, pega aquela descrição, transforma em um número de 1.500 números, que é o código de onde é que ele está naquela região de influência. E não importa o tamanho da descrição do item. A partir do momento que a gente transforma como esse código, a gente joga dentro desse cubo. Esse cubo se chama Vector Database, ou seja, é a base de dados vetorizadas. Por quê? Quando a gente pegar esses itens que a gente está fazendo essa estruturação, a gente vai jogar para dentro desse cubo, então a gente vai perceber o seguinte, a salsicha hot dog está próxima da salsicha congelada, por exemplo, mas ela também está próxima do pão para cachorro-quente, porque contextualmente faz sentido esses produtos estarem na mesma região de lanchonete. E aí, como a física diz que 2 pontos já formam uma reta, a gente começa a fazer retas entre esses pontos, a gente pode trocar a palavra reta por distância. Então, quando a gente começa a calcular essas distâncias, a gente pode dizer o seguinte, quanto menor a distância entre os pontos, maior a relação contextual entre os itens. E quanto maior essa relação contextual, a gente pode aferir que, quando a gente jogar uma pesquisa, uma demanda lá do cliente, os produtos mais perto daqueles pontos tendem a ser os produtos corretos para ser indicado para o cliente. Ou seja, quando vier aquela demanda lá do início do áudio, a gente vai passar pelo Embedding Model, ou seja, a gente vai transformar em ponto também, e a gente vai jogar para esse cubo para identificar e fazer uma pesquisa ao redor daqueles pontos, quais são os outros que fazem mais sentido a gente buscar como retorno de resposta. E aí, nesse caso, vem aí 2 opções de salsicha e vem uma de pão, relacionada à salsicha para hot dog, e já para a maionese veio a querulata, veio o milho e veio a soia. A partir desse momento, então, a gente começa o processo de refinamento da informação. Como é que a gente vai, de fato, escolher qual é a melhor opção? O primeiro ponto que a gente faz é uma etapa de tags. A gente vai entender, desses produtos que retornaram, quais são as tags que estão presentes, que não estão na demanda do cliente. Ou seja, para tirar esses produtos que não fazem tanto sentido. E aí, nesse caso, a gente consegue eliminar então, o pão e o milho. E aí ainda sobra 2 opções para cada. Como é que a gente consegue avançar? Normalmente, então a gente limpou aqui, sobrou 2 opções para cada. Normalmente a gente vai acessar algumas integrações para poder fazer esse refinamento. Uma das integrações que a gente pode fazer é preço estoque campanha. Ou seja, eu entro dentro do estoque do RP, identifico quais são os produtos que eu nem tenho hoje para ofertar, que eu nem preciso mais manipular essa informação. E aí, quando eu entro lá, eu percebo que tem salsicha congelada de 5 kg, tem a de 3 kg da Aurora, mas não tem o querulata maionese. Então, a gente já limpou e já eliminou esse desafio da maionese. Quando a gente consegue eliminar o desafio da maionese, a gente continua ainda com o desafio da salsicha. Como é que a gente vai resolver? Normalmente, a gente entra na questão do histórico do cliente. Então, quando a gente entra nessa questão do histórico, a gente identifica que o processo dele, qual foi a última salsicha que ele comprou, as últimas 2 ou 3, ou a região, ou qual é o perfil daquele CNPJ, daquele CPF. E, a partir disso, a gente identificou, nesse caso, que ele compra Perdigão. Então, a gente elimina a Aurora, consegue finalizar, então, essa cotação, e com essa cotação a gente consegue plugar outras coisas. Já que eu fiz a cotação, por que não fazer um upselling ou um cross-selling? Então, a gente poderia plugar uma machine learning, que é o outro modelo, que vai estar conversando com esse GPT, com esse LLM, para fazer uma recomendação. E essa recomendação pode ser baseada em 3 coisas. Pode ser baseada na cotação. Já que ele pediu a salsicha e a maionese, eu estou aferindo que ele é uma lanchonete, eu posso recomendar para ele o milho e a mostarda. Pode ser baseada ao histórico do cliente, já que eu acessei aquela informação anteriormente, eu posso revisitar essa informação, olhar de outro ângulo e falar o que falta para ele comprar essa semana que ele ainda não comprou,
Ou ainda o que a gente chama de modo campanha, que é o gerente fez um acordo de trade e essa semana a gente vai divulgar detergente. Então, não importa se é cliente, não importa a cotação, a gente vai envelopar esse resultado como um detergente de recomendação. E com esse resultado, a gente pode ainda aplicar tanto para um aplicativo, tanto para um e-commerce, ou até mesmo para o WhatsApp, que aqui eu acho que é um dos pontos altos da conversa. Então, a gente faz o quê? A gente vai passar para um prompt final, para fazer um processo de refinamento dessa informação, para garantir agilidade, garantir eficiência e qualidade da informação. E aí, então, a gente tem a resposta correta para o cliente, baseada na sua cotação, baseada na sua recomendação, que aí o vendedor está apto a encaminhar para o cliente, dizendo, já fiz sua cotação para você, pode continuar. E então, a gente retorna isso no WhatsApp, e esse aqui é um pouco o nosso fluxo de base semântica que a gente faz por trás. E se tiver se tiver um slide para tirar foto, acredito que esse é um dos principais, que fala um pouco dessa relação de base semântica com AI e como é que a gente aplica no dia a dia. Tiraram? Boa. Essa aqui, eu acho que tiraram. Boa. E como é que a gente usa, então, isso na prática? Então, imaginem aqui um celular de um vendedor e ele vai receber um áudio também de um cliente. Como é que a gente faz isso funcionar? Então, ele recebe o áudio do Valdir, está no WhatsApp dele, ele vai encaminhar esse áudio para um outro WhatsApp, que é o WhatsApp do Zeca, que apoia esse vendedor. O WhatsApp do Zeca vai solicitar para identificar o cliente. Boa tarde, meu querido, tudo bom? Então, manda aí para nós a maionese, aquela grande, né? Umas 3 caixinhas, pode ser. Vou precisar também o milho lá, o milho em lata, esse daí. E mostarda também, aquela mix de mostarda, a bombona, sabe? A grande, tem que ser a grande, tá? Manda aí para nós o preço, valeu. Boa. Retorna a cotação, retorna a recomendação. E o que a gente fez? A gente plugou no e-commerce do Zeca, com o carrinho de checkout. E é o que a gente vai fazer? O vendedor estimular o pequeno negócio a entrar também no digital e facilitar o acesso a ele. Então, o que acontece é o vendedor encaminha essa mensagem, já a cotação e recomendação escrita, junto com o link, e aí o cliente pode acessar essa informação e continuar o processo dele de jornada de compra lá e ser impactado com outras alavancas aí de venda. Hoje, esse processo a gente consegue fazer porque a nossa eficiência é de 85%, e aí a gente interpreta texto, áudio, PDF e imagem. E a gente teve que ir para esses outros modais, porque o nosso cliente, que é literalmente o tio da lanchonete, nos aborda de diversas formas. E aqui, por exemplo, é uma outra questão, que ele fez a cotação na folha de guardanapo, mas folha de pão, existe tudo isso. E aí, como é que a gente vai trazer essa agilidade para o vendedor? E aqui está um pouquinho mais acelerado, porque a jornada é semelhante, então ele está encaminhando para o Zeca, mas o que eu gostaria de destacar é que, no final, tem um extrato, ou seja, uma orientação de regras de negócio para o vendedor agir sobre essa operação. E lá nesse extrato também tem um link, que como a gente fez aquela pesquisa de vários itens, a gente resgata essa informação, deixa para o vendedor se ele quiser trocar, porque ele acredita, talvez a maionese que o Zeca indicou não é a mais adequada para esse momento de caso com o vendedor. E ele consegue, então, abrir um outro web app, trocar a maionese, no caso, e solicitar uma nova cotação para ele cair de novo na jornada do WhatsApp e continuar a conversação ali com o cliente. Esse processo nos auxiliou em reduzir em mais 50% o tempo de resposta ao cliente, e a gente vê isso com muita relevância, porque dados de mercado informam que se tu responder no primeiro minuto, o cliente aumenta em 23% o teu potencial de fechamento de pedido. Quando a gente olha para o modo passivo, então essas foram algumas ações que a gente elencou, mas que a gente também entende que o vendedor tem que ter uma postura muito ativa também de gerar novas demandas. E o que a gente percebeu que a gente sofria? A gente tinha vendedores que faltavam trabalho, tinha vendedores que tinham que cobrir outro, tinha vendedor que tinha que abrir novas rotas. Então, como é que a gente traz uma governança de informação que a gente já tem para a ponta, para o vendedor agir de uma forma eficiente, com clientes que já estão há muito tempo lá dentro, e o cliente não precisar sentir que, eu tenho que explicar a mesma coisa para um vendedor novo aqui que está aqui na minha rota. Então, o que a gente fez? A gente chamou uma solução chamada de guia. Ou seja, imagine que o vendedor está na frente de um restaurante e ele pergunta para o Zeca como é que faz para ele vender melhor para aquele restaurante. E aí, o que a gente setou aqui como configuração para ele? 3 informações básicas, ou seja, as compras semanais, que o vendedor não pode sair de lá sem vender esses produtos, o histórico, as ofertas e recomendações, ou seja, que às vezes o vendedor está com vários modais, ocorrendo várias promoções, e não está nem atento que ele poderia ofertar esses produtos. E um terceiro ponto, uma performance dele direcionada dos últimos 28 dias.
para tentar, de uma forma muito tangibilizada, conseguir ele agir no ponto de venda. Esse processo fez com que a gente aumentasse em 6% as nossas vendas, e desses 6%, 66% era de novos produtos. Ou seja, não só aumentou o volume, mas a gente aumentou o mix. E, por fim, um outro ponto de ativação que a gente tinha bastante atenção é nossos vendedores internos, que eles faziam uma prática que a gente chamava de SMS de luxo. Ou seja, disparava para a lista de transmissão a promoção de frango, para quem comprou frango ontem, disparava para quem é restaurante vegano também receber esse frango. Então, como é que a gente traz essa hiperpersonalização tão falada durante o dia? Então, o que a gente desenvolveu para ele? Um CRM One Click. O que é isso? Né? No lado esquerdo está a lista de clientes que ele tem que atender, ativar no dia, e no lado da direita são os produtos, já baseado pela AI, identificou que faz sentido ofertar para aquele cliente no dia de hoje. E existe ali duas formas de conseguir ativar esse cliente. Uma de texto corrido, porque alguns clientes gostam de mais ler informação, e outra de criação de flyer, que é uma prática muito comum no mercado food. E aí ele clica, ele gera esse flyer, ativa o cliente. A partir do momento que ele ativa o cliente com esse flyer, a cliente pode responder, indicando quais produtos ela deseja. Ele vai copiar essa mensagem, vai fazer o mesmo processo do WhatsApp. Ele vai numa outra aba, aí no caso, que é desktop, vai identificar o cliente, vai colar a mensagem, e aí poderia se transferir um áudio, transferir uma imagem, e aí vai me retornar uma cotação com produtos de sugestão ali no lado da direita. E ele vai poder também trocar o produto de acordo com o que ele deseja, vai poder copiar o texto final, encaminhar para o cliente, e o cliente continuar a jornada dele de compra. Essa ação, e aí continuar a jornada dele de compra, essa ação fez com que a gente aumentasse em 33% as nossas vendas promocionais. Ou seja, a gente pegava muito a recência, a frequência e valor, analisava o histórico do cliente e falava, pô, no mínimo, as ações de promoção, que a ação de venda tem que fazer. Então, a gente utilizou isso muito como uma alavanca de promoção. E a gente percebeu que o B2B era um caminho muito interessante para iniciar a AI, e é um pouco que a gente está explicando aqui, por alguns motivos. O primeiro é que o vendedor é uma pessoa muito atarefada, uma pessoa sobrecarregada. O segundo ponto é que ela se torna uma interface muito segura de, se a AI fazer algum tipo de alucinação, aí, o vendedor conseguir corrigir ou nutrir essa informação e conseguir repassar para o cliente final, sem nenhuma danificação. E o terceiro ponto é que a gente consegue treinar muito bem esse vendedor para usar para casos de uso muito específicos e consegue ainda ter uma performance ainda melhor. Mas a gente entende que o mercado está se movimentando rápido e tem gente com bastante apetite indo para o B2C, por exemplo. E o que a gente está vendo para B2C, e aí engloba bastante o varejo, é que além de questões técnicas como a mão dessa moça não ter mais 6 dedos, a mão da direita dela, se não repararam, tem outras questões que a gente imagina que possam auxiliar o varejo, que é uma relação muito forte de autonomia do B2C, ou seja, como é que o consumidor, a gente imagina que vai poder se relacionar da maneira que ele desejar, muito mais livre. E um segundo ponto é essa alavanca de multicanais. E como é que a gente está vendo isso na prática? Imagine, então, um celular aqui de um cliente final, ele vai comprar uns produtos de higiene e limpeza, ele está nessa loja chamada STG. Então, ele está ali conversando no WhatsApp com a loja STG, então ele está solicitando alguns novos produtos. O que ele pode fazer? Ele pode abrir o rolo de câmera dele, está no livrinho dele, tirar a foto dos produtos que ele deseja, e aí solicitar essa cotação. O que a gente vai fazer por trás? Em vez de voltar a cotação no WhatsApp, a gente vai estimular ele a acessar outros canais. Ou seja, a gente faz uma cotação simplificada, só para dar um cheirinho, vamos dizer assim, para ele, mas a gente fez um push notification, porque a gente está conectado no app dessa empresa, e lá, nesse push, ele entra dentro do app e continua a jornada dele com os produtos, quantidade e os itens adequados para continuar a jornada dele. Quando a gente vai para bens de consumo, a gente vê que já tem um grande ganho de agilidade, de transferência de canais, mas se a gente expandir para além disso, por exemplo, para o mundo da saúde, a gente percebe que se, num caso, eu for num oftalmo, e eu sair daquele oftalmo com uma receita, e eu for numa loja de ótica, e o que o atendente vai fazer? Ele vai pegar minha receita, normalmente ele pega um catálogo físico, vai folhear e vai me indicar algumas lentes. Mas imagina que ele poderia tirar uma foto, ou falar, qual é a prescrição médica ali, já vinha uma cotação de lentes possíveis, e esse ranqueamento ainda pode estar orientado a um programa de trade marketing da indústria, alguma parceria nesse sentido. A partir do momento que vem esse ranqueamento, o que a gente está ganhando aqui? O primeiro momento é agilidade, então uma ação mecânica muito mais rápida. O segundo momento, o gerente da loja fica muito feliz, porque ele também tem esse problema de troca, rotatividade de vendedores. Então, imagina tu conseguir garantir
que o teu vendedor da banca está passando a melhor informação possível que poderia sobre o teu produto. Tu agiliza esse processo. Mas mais do que isso, o real ganho de toda a cadeia vai ser a partir do momento que ele tirou uma foto e leu ou fez um áudio, isso virou um dado. E com isso virando dado, a gente começa a trabalhar muito mais outras tendências. Então, imagine que eu poderia começar a olhar quais são as lentes mais procuradas por região, quais são as prescrições, quais são as questões ali que estão bombando na minha loja, que nem chega essa informação para o meu RP, vamos dizer assim, essas tendências. E isso vai começar a fomentar o time de vendas e vai reforçar toda a cadeia. Então, o que a gente olha de AI quando a gente vê muito varejo é esses pontos de fricção entre digital e físico, que vai conseguir a gente entrar com a AI para resolver uma dor muito latente mecânica, mas esse potencial vai gerar um ganho de inteligência para toda a cadeia de mercado. E é isso que a gente está fazendo com alguns parceiros aqui, entre outros, muito ainda focado em bens de consumo. E a nossa palavra final é muito relacionada a vocês se permitirem a conhecer um pouco mais de GenAI, e aqui fica um QR Code nosso, caso queiram reservar um momento de conversa, porque a gente percebe que existem aí várias soluções de mercado, várias questões que são faladas, mas realmente analisar a operação de vocês, identificar possíveis gargalos, é onde a gente vê que você tem um potencial muito grande de alavancar os seus resultados. Muito obrigado. Valeu. Quantas vezes a gente consegue ter uma aula assim, petit comitê? Antes de você fazer uma pergunta, Marcelo, quem falou, tô perdido nessa palestra na hora que ele começou a falar? Só um, só dois, porque eu fiquei. Eu falei, pronto, agora estou enrolado aqui. Como é que eu vou fazer pergunta para ele? Eu fui engolfada, sabe? Eu me perdia, buscava, e assim eu fui indo, mas tá bom. Vamos lá, gente. Então, mas foi boa, viu, Alan? Não, que isso. Ótimo. É ótimo, porque é aquela que mexe, sabe aquela que mexe Não, assim, provocadinha. eu preciso ir atrás disso para poder entender? Sabe, eu falo assim, agora eu sei porque eu não vendo. E aí a minha pergunta para ti, para a gente começar esse papo aqui, hoje acho que todo mundo falou de WhatsApp. Muito engraçado isso, né? Tem períodos que a gente tem, e não porque a gente está, mas assim, eu acho que veio dando uma concatenada nas palestras. E a gente fala muito do vendedor, que é esse cara que está lá no dia a dia, que tem uma resistência absurda a toda e qualquer mudança, porque ele acha que é competitividade para cima dele, ele acha que tem algum sistema querendo ensinar ele a trabalhar de uma forma diferente. Que ele vai perder espaço. Que ele vai perder espaço porque esse negócio daqui a pouquinho vai falar automático com o WhatsApp e ele não vai mais ter posicionamento. Como é que vocês encaram isso? Como é que vocês estão pensando? Porque agora eu fujo do vetor, da geometria analítica, eu tomei pau 2 vezes na engenharia mecânica, então só para lembrar. Eu falei para saber disso. Só para lembrar. Então, assim, só para a gente poder entender como é que vocês estão olhando para isso, como é que vocês estão conseguindo levar uma tecnologia que, para mim, ela é disruptiva ao extremo. Tu traz uma coisa diferente, que é olhar para um curva C e D, por exemplo, diferente do que o vendedor olha, que ele quer vender o A e o B, que é o que ele está acostumado a vender, é o que faz volume de venda e que faz ele bater a meta no final do mês. E a gente sabe que muitas empresas ainda não dão meta para o cara de C e D para poder desovar, botar meta de faturamento lá e PT saudações, categoria quando muito. Como é que vocês estão olhando para isso? Boa. Primeiro a gente vê essa discussão como não eliminação de postos de trabalho, mas redefinição delas. Por que a gente vê dessa maneira? É até curioso pensar, mas até 2050 os dados aí das consultorias falam que vai reduzir em 150 milhões de pessoas da China vão parar de trabalhar, vão perder de mercado. Japão, Coreia, Europa já está reduzindo e o Brasil em 20 anos começa a reduzir também essa força de trabalho. Então, o que a gente está vendo é que, no futuro, a nossa visão vai faltar talento. Então, se vai faltar talento, a gente deveria estar pensando ao contrário. Como é que a gente vai preparar nossa força de vendas, nosso time, de maneira geral, para poder estar qualificada, porque daqui a 20 anos a gente vai ter um gap muito grande na força de trabalho. E aí, nessa visão, e outros dados da McKinsey ela relata um pouco disso, que cerca de 40% da força de trabalho deveria estar sendo qualificada para se preparar para a prompt engineer, para esses novos cargos que vão surgir, mas também para poder se potencializar e não ser substituído. Porque o grande medo de ser substituído, na nossa visão, é que a AI ela só vai substituir as pessoas que não usem AI. Não é o máximo que ela vai conseguir chegar. Porque quando a gente começar a gerar mais valor para toda a cadeia, a gente vai trabalhar mais, vai gerar mais resultado, vai gerar mais negócios. Se a gente parar para pensar
que na pandemia a gente foi para casa e trabalhou menos, eu acho que ninguém tem essa impressão. Todo mundo trabalhou mais. O trabalho foi para dentro, o WhatsApp deu mais acesso. Então, o que a gente vê como AI é uma ferramenta que vai potencializar muito mais todo o ganho em escala, vai reduzir, sim, esse trabalho manual, que é o ponto que a gente estava falando aqui, vai trazer mais informação para a cadeia, mas que o governo, junto com o setor privado, deveria estar muito atento, que nos próximos anos a gente vai ter um gap aí de trabalho e a gente precisaria estar aí trabalhando nesse sentido, de qualificação e não de deteriorização. Excelente. Acho que aqui é o máximo que eu tinha de capacidade de perguntar. Alguém... Tem alguma pergunta? Alguma pergunta aqui de alguém? Não vi. Aqui eu tenho uma aqui, Leandro. Tem, desculpa. Tudo bom? Eu vim para Corujá, o Laerte, hoje. Eu sou do Food Service. E, assim, tudo que ele criou aí junto com o time é excepcional. O mercado de alimentação fora do lar sofre muito, né? O que vocês viram ali, a gente estava falando, é um vexame, né? A pessoa receber um pedido num guardanapo por um áudio mal enfim, mal enviado. Então, sem dúvida, a oportunidade de profissionalização do segmento é altíssima a partir disso. Acho que é um ganho muito grande para um elo da cadeia que tem margens muito apertadas, que é o distribuidor de alimentos, porque o operador ele pressiona pelo melhor custo que ele pode, a indústria, claro, com o seu tamanho também pressiona, e o distribuidor, e é ele que chega em mais de 1 milhão de estabelecimentos de alimentação do país. Então, sem dúvida, acho que... né, pensando lá no primeiro slide, né, a nobreza de pensar na questão de desperdício de alimentos, enquanto a gente tem tantos famintos no nosso país. Então, achei parabéns, assim, excepcional. Enfim, acho que é uma evolução e uma revolução. Não sei o quanto vocês estão impressionados, mas eu só tinha visto a apresentação comercial quando a gente vê a engrenagem por trás. E olha que você é de tecnologia, né? Você imagina eu. Obrigado. A gente estava... E um outro ponto que eu acho que é importante nessa... Obrigado. Um outro ponto que eu acho que é importante nessa conversa é a gente está brincando aqui, óbvio, Leandro, a gente dá consultoria para diversas empresas do segmento, e a gente vê no dia a dia a pressão que é para essa área comercial, a pressão que é para a empresa. A gente teve uma palestra 10 minutos atrás da BR, que está indo direto, a gente tem a Nestlé indo direto, a gente tem todas as grandes indústrias indo direto com uma outra proposta, uma verdade, com um modelo um pouco diferente, mas isso coloca ainda mais pressão nesse vendedor. E aí, muitas vezes, a gente falava da história da morte do revendedor. Vocês já devem ter lido esse artigo aí, publicado diversas vezes em vários canais, aí, inclusive por um ex-conselheiro nosso aqui, que é o Jean. Eu acho que aquilo ali pode ser uma verdade se não fizer nada. Se eu não olhar para esse tipo de coisa que vocês estão criando, se eu não olhar para, de fato, como eu vou me posicionar, se eu não olhar para, de fato, como eu consigo estar mais próximo desse cliente, entendendo, de fato, o que esse cliente precisa, eu acho que eu concordo que o revendedor morre. Agora, se eu conseguir colocar inteligência, conseguir colocar esse tipo de negócio que a gente está vendo aqui, se eu conseguir colocar, incutir na cabeça das companhias, que se elas olharem para a necessidade de ponta, encurtando essa cadeia, encurtando esse elo, a sobrevivência ela é muito mais fácil, né? Laerte, só para a gente fechar, você falou um pouco disso, mas talvez eu te peço, você faz se tiver e se puder, tá? Trazer às vezes mais dados. Um vendedor, naturalmente, eu trabalhei um tempo no Martins e a gente sabe, o cara lá tem um mix de 12 mil itens, ele vai escolher aquela meia dúzia, 20 itens que ele sempre vende, ou que sempre vende para aquele cliente, vai trabalhar nele, vai tirar o ganha-pão dele e os outros milhares ali vai ficar parado. Aqui a gente consegue, de alguma forma, até potencializar ele a vender itens curva C. Eu não digo nem só com problema de estoque. Você tem alguma informação disso, de algum case, às vezes, do que isso resultou numa amplitude de mix ou numa positivação de cliente que ele não tinha antes? Abre para ele aqui, por o microfone dele. Tudo bem. Sim, a gente tem esse caso, porque além de aumentar as vendas, a gente queria aumentar o mix dela. Às vezes o pessoal vende muito, aumenta a venda vendendo o mesmo produto. Isso não ganha margem. Então, um dos casos que a gente apresenta aqui, que a gente pegou um grupo de controle, a gente aumentou em 6% as vendas gerais, com o vendedor utilizando o modelo de recomendação. E dentro desse modelo, tinha 66% dos clientes compraram produtos diferentes, que eles nunca tinham comprado antes.
Por quê? Porque o vendedor não oferecia esse produto, porque o vendedor não sabia trabalhar. Não é que ele não sabia trabalhar, né? Ele priorizava outras questões, ele é muito mais um tirador de pedido. E aí começar a criar essa cultura de expandir mix, de ganho de margem, que isso faz muita relevância para o gerente, para o proprietário, para a sustentabilidade do negócio. E era um olhar que a gente tinha muito atento, que a partir do momento que eu resolvi essa demanda de cotação, que é uma dor mecânica, agora vendedor, trabalha mix, aumenta o lado, faz cross-selling, faz upselling, porque é aí que a gente ganha o jogo. Então tá bom, gente. Palmas aí para o Laerte. Obrigado, Laerte. Obrigado. Obrigado, parabéns.